e de repente voltamos lá na pobreza extrema. Nós precisamos aceitar estas restrições, porque estas restrições fazem parte do quadro das nossas necessidades. Nada disso é colocado como punição. Tudo isso é colocado como oportunidade de ajuste e de equilíbrio. Então nós temos que ter essa consciência, e isso o Espiritismo nos dá de sobra, porque nós passamos a entender como isso se dá. Temos exemplos variados na literatura espírita, temos registros 1000 a esse respeito, para que a gente possa perceber, é disso mesmo que nós precisamos. Outra coisa, nós precisamos imaginar o seguinte: estamos num novo aprendizado, entramos outra vez na escola. Então, nós temos que estar abertos para novas experiências que surgirão, as mais variadas, inclusive no fato de que nós chegamos aqui e o mundo modificou bastante. A gente pode ter desencarnado na época do carro de boi apenas, ou de carruagem, que era puxada por cavalos, e de repente entramos aqui na época dos trens de alta velocidade, né? Estamos falando de foguetes que possam nos levar para até um outro planeta, um satélite, tá certo? Então a realidade mudou-se bastante. Nós precisamos aprender essas coisas novas. E para isso é preciso demonstrar o quê? Humildade, serenidade, para que possamos pensar, olha, eu tenho que desaprender as coisas antigas para que eu possa aprender as coisas novas. Um grande amigo, meu, espírita, grande mestre, ele é da área de educação. Certa vez ele falou isso comigo: Márcio, você já observou que a gente precisa desaprender algumas coisas para aprender outras? Eu sempre pensei, até esse ponto, até ele observar isso para mim, sempre pensei na possibilidade de que tudo era simplesmente cumulativo. A gente só vai somando, e isso constitui o registro do nosso conhecimento. E aí ele, como profissional da área de educação, me disse: não, algumas coisas a gente tem que desaprender para aprender uma coisa nova. Exemplo, Sermão da Montanha. Jesus chega no Sermão da Montanha e diz assim: olha, vocês aprenderam que odiar o inimigo é algo razoável. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, perdoai. Veja, para que eu possa aprender a amar o inimigo, eu preciso desaprender o ódio ao inimigo, que durante tanto tempo eu imaginei que era uma coisa razoável, era um ponto de honra, né? Então, nós desaprendemos muitas coisas para que novos aprendizados possam tomar lugar nas nossas vidas. Uma outra coisa importante: desenvolvimento. Nós temos que ter disposição para o desenvolvimento, ou seja, nós precisamos desenvolver habilidades e qualidades que nos ajudem a lidar com a nova vida. Imagine o seguinte, que quando a gente desencarnou a última vez, não existisse computador nem internet, e que agora a gente acabou de reencarnar, está aí internet, computador, iPhone, telefones celulares, de uma maneira geral, smartphones, eu queria dizer, não queria me referir especificamente a uma determinada marca. Tá certo? Então veja, tudo isso eu preciso me adaptar, e essa adaptação se dá através do quê? Do desenvolvimento de habilidades e de qualidades que ajudem a lidar com a vida nova. Eu desencarnei quando todo mundo andava a pé, no máximo a cavalo. Agora eu cheguei, tem automóveis, tem aviões, né? Muito bons, né? Extremamente rápidos, com 1000 recursos. Eu preciso me adaptar a essa nova realidade. Estou falando de questões muito ligadas à tecnologia, mas isso vale em todos os sentidos. O mundo modificou-se. Antigamente, o país
numa região um pouco mais extrema, esse país fazia comércio com alguma coisa que estava ali no seu entorno. Hoje está tudo interligado, a ponto de o presidente de uma grande nação conseguir desequilibrar o mundo todo em termos comerciais, em função da sua vontade pessoal. E não vai aqui nenhuma crítica, porque não nos cabe criticar e nem julgar. Aliás, Jesus nos disse: não julgueis para não serdes julgados. Não estamos julgando, estamos apenas constatando que o mundo mudou completamente. O mundo hoje está pequenininho. A gente acaba encontrando, você muda, às vezes, de uma cidade para outra, você muda de estado, você muda de país, de repente você encontra uma pessoa que é da sua cidade. Ali do lado você fala, puxa, como é que pode uma coisa dessa? Né? Então, as coisas estão realmente se transformando e de forma rápida. E nós precisamos desenvolver habilidades, mas não só habilidades, principalmente qualidades que nos ajudem a lidar com essa vida nova. Nós temos inúmeros desafios quando chegamos a uma vida nova. E esses desafios, nós precisamos principalmente fazer o quê? Evoluir sob o ponto de vista espiritual. O objetivo da reencarnação qual que é? Às vezes a gente fala, a vida é uma viagem, é verdade, mas não é de turismo. É uma viagem de trabalho. Quando a gente chega à vida pela maternidade, a gente tem uma obrigação. Sair melhor dela pelo túmulo do que quando nós chegamos na maternidade. Ou seja, nós temos que aproveitar as experiências que nos são oferecidas para que nós sejamos melhores, para que nós realmente aproveitemos a onda do progresso, sobretudo sob o ponto de vista espiritual. E sob o ponto de vista espiritual, tem duas coisas que nós precisamos desenvolver. Precisamos desenvolver o aspecto moral, aquilo que estabelece a nossa forma de comportamento, ou a forma de relação com as demais criaturas, sejam elas quais forem. E também um desenvolvimento intelectual. Precisamos aprender mais coisas. Sempre cabe algo mais no acervo dos nossos conhecimentos. E mais, vamos lembrar, nós não começamos do zero. Se começássemos cada encarnação do zero, nós íamos ter que fazer todos os estágios da evolução da humanidade. Não, nós já começamos de um certo ponto de partida, porque acumulamos uma série de informações que estão latentes lá dentro de nós, na nossa no nosso inconsciente, né? Lá no nosso consciente tem toda a nossa memória integral. É possível acessá-la? Sim. Nos momentos em que nós deixamos o nosso corpo, nós temos um pouco mais de facilidade de acesso a essas informações. Tanto é que, vejam, não é comum a gente falar assim, nossa, eu estou com um problema grande, eu tenho que resolver uma determinada questão. Nada melhor do que uma noite de sono. Por quê? É só porque a gente vai descansar o cérebro físico? Não. É porque nesses momentos nós temos a chance, pelo menos duas, de conversarmos com espíritos desencarnados que podem nos ajudar. Segundo, nós também podemos ser auxiliados para buscarmos registros de coisas que nós já sabíamos, que estavam apenas latentes, porque essas coisas não estão perdidas, elas estão apenas submersas, mas é possível acessar. Outra coisa que nós temos que ter a disposição para fazer, nós vamos interagir num novo ambiente. Nós temos novos relacionamentos familiares, novas amizades, etc. Ou o reencontro com aqueles com quem nós já convivemos em outra experiência. Só que eles estão numa personalidade distinta. Nós vamos encontrar com grandes amigos,
que vão cooperar conosco, e nós também vamos cooperar com eles, como também, muitas vezes, vamos encontrar com grandes inimigos. E, às vezes, dentro do nosso próprio lar. Porque é aí que é colocado para fazer os ajustes. André Luiz, no livro Domínios da Luz, mostra uma situação em que ele e Hilário vão a uma determinada reunião que está acontecendo aqui entre nós, encarnados. Uma senhora jovem cai no chão, fica tomada por uma entidade, a entidade fala num antigo dialeto da Toscana, é um ódio terrível que acontece. Eles perguntam para Aulus, o instrutor, o que está acontecendo. Ele e ela foram comparsas do passado. Cometeram crimes em conjunto há muito tempo atrás, estão rolando nesse vai e volta de vingança recíproca e perseguição, etc. Aí Hilário pergunta, vai retirar? Aulus fala, não, de forma alguma. E aí eu já não me lembro se foi Hilário ou se foi o próprio André Luiz que perguntou, mas como é que resolve isto? E Aulus diz, só tem um jeito de resolver. Ela ser mãe e ele o filho dela. Então, era esse o preparo que o plano espiritual estava fazendo, de aproximação, de acolhimento, e não de expulsão. Não é por aí. A questão é acolhimento, é fraternidade. A proposta de Jesus não é de expulsão. A proposta de Jesus é de aproximação e exercício do amor recíproco. Então, essa entidade estava sendo trabalhada, iria vir como filho daquela senhora, e o trabalho estava sendo feito tanto junto a ela, como junto àquele que era o seu marido, para que eles aceitassem esse espírito que foi um grande inimigo do passado, que ali, naquele instante, ainda era inimigo, precisaria recuperar isso. Então, nós temos alguns conflitos reencarnatórios que são inerentes à nossa natureza e àquilo que fizemos ou àquilo que outros fizeram para conosco. É natural que seja assim. Outra coisa que precisamos fazer, precisamos compartilhar experiências e aprender com os outros. Então, nós chegamos no novo mundo, aí nós temos os nossos pais, os irmãos mais velhos, tios, etc., que vão nos explicar, olha, isso. Eu vou tentar, por exemplo, imagina, você chegou no momento em que existia uma coisa chamada escada rolante, e quando desencarnou não tinha mais. Na hora que você foi subir numa escada rolante, eu me lembro a primeira vez que eu fiz isso em Brasília, nos anos 60. Meu pai chegou e falou, olha, toma cuidado, olha aqui, olha, põe seu pé, está vendo, está movimentando. Então, eu fui me adaptar àquela realidade. Adorei, subi e desci aquilo lá não sei quantas vezes, como menino que eu era, moleque. Então, veja, nós precisamos compartilhar experiências. Isso é típico, é inerente à nossa natureza na vida social e familiar. E é fundamental que uns aprendam com os outros, porque isso é uma forma de cooperação, de prestação de serviço. Vamos buscar em Jesus as informações, Marcos registra para nós. Mas entre vós não seja rupturas ou um achado do outro, não sei, nada disso. Antes, qualquer que dentre vós quiser ser grande, será o vosso servo. Quer ser grande? Sirva. Presta serviço. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Quer ser grande? Quer ser o primeiro? Quer ser importante? Sirva. Esta é a mensagem fundamental de Jesus. Então, chegamos no novo ambiente. Tem uma interação onde alguns nos servem e nós também vamos servir a outros que estão convivendo conosco. Outra coisa que precisamos ter, propósito, objetivo. Temos que estar determinados, né, nessa nova encarnação. Então, é preciso objetivar algo na encarnação, que isto esteja em conexão com o objetivo espiritual que é traçado para cada criatura. Ou seja, de, ao final do tempo de encarnação, estarmos melhores. Né? Precisamos melhorar, sob o ponto de vista intelectual e moral. Aliás, não foi outra coisa que o Espírito Verdade nos ensinou, e Kardec registrou lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento.
Instruí-vos, este é o segundo. Então nós precisamos aprender a transformar o amor como uma coisa natural, cotidiana, que flui de forma simples, né? Isso é o que nós precisamos aprender, sob o ponto de vista do comportamento. E precisamos nos instruir, precisamos aprender coisas novas, né? Não necessariamente aquilo que vem apenas dos bancos escolares, mas muito mais do que isso. Por que nós chegamos na casa espírita e tem as reuniões de estudo? É para que nós, enquanto espíritos, possamos ser educados, possamos ser instruídos. Ah, não, o que eu quero ver é espírito comunicando. Gente, isso não precisa, está cheio nos livros, está tudo descrito nos livros, quer saber como é que é? Tem trocentos livros que descrevem. O importante é nós refletirmos a respeito das ideias, cuidarmos do amadurecimento do nosso senso moral. É disso que nos fala Allan Kardec no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós precisamos buscar o bem-estar próprio. Claro, eu quero ter um certo bem-estar, quero ter algum conforto, alguma tranquilidade. Isso é próprio, é instintivo em nós. Mas precisamos também ajudar e auxiliar no bem-estar dos outros. Ah, só aquele grupinho de quem eu gosto. Não, todos. Quando Kardec pergunta, na questão 886 do Livro dos Espíritos, o que Jesus entendia como caridade, ele fala que são três coisas. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esse é o grande ensinamento, é o BIP. B de benevolência, I de indulgência, P de perdão. É disso que nós precisamos. Outra coisa nós precisamos, equilíbrio, tranquilidade, né? Precisamos buscar equilíbrio entre as necessidades materiais e as necessidades espirituais. Somos espíritos. Quais são as nossas necessidades mais importantes? Sem dúvida, as espirituais. Ah, mas eu preciso cuidar, claro, do corpo, sem dúvida. O corpo é o veículo da nossa encarnação. Cuidar, fazer exercícios, procurar médico, procurar se alimentar adequadamente, sem dúvida. Nós precisamos cuidar muito bem desse presente que os nossos pais nos deram, que é o corpo físico, e a oportunidade que o nosso Pai Celestial nos deu de voltar e passarmos aqui um determinado período para o nosso crescimento moral e intelectual. Então, precisamos cuidar do corpo e precisamos cuidar do espírito. Mas veja, mais uma vez, vamos buscar em Jesus os conselhos importantes. Está aqui, ó, Lucas registrou para nós aquilo que Jesus falou. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Eu posso possuir bens? Claro que posso, mas eu não posso ser possuído por eles. Ou não posso achar que os bens materiais são as coisas mais importantes que tem na vida como um todo. Enquanto eu sou espírito, vou passar por um monte de vezes por esse planeta ou por outros. Mas veja, Jesus nos fala isso e dá o motivo. Porque a vida de qualquer um não consiste na abundância dos bens que possui. Ricos e pobres desencarnarão. Ricos e pobres sofrem, choram, passam dificuldades, têm perda. Todo mundo, certo? Eu vou ficar agarrado nas coisas da terra? Eu não. Porque na hora que eu deixar a terra, eu não quero ficar agarrado aqui. Eu quero partir para novas experiências, com a maior liberdade possível, dentro do quadro evolutivo que eu já tenha atingido. Não vou ficar preso em bens terrenos. Até porque, como muito bem diz o caipira, caixão não tem gaveta. Tá certo? Então não vai dar para levar nada. Nem o corpo físico nós vamos levar. Estamos acabando de perder com a morte do corpo físico. Ah, mas nós levamos o duplo, que é o perispírito. Sem dúvida. Aliás, ainda bem, porque é nele que fica registrada a memória. Outra coisa que nós precisamos ter, perseverança. Tentou uma vez, não deu certo, tenta de novo. Batalha. O que preciso fazer? Fazer melhor. Né? Então, são coisas que a gente precisa aprender, ter tenacidade, né? Vontade. Então, é preciso aprender com os erros e seguir em frente.
Erro não é também para a gente ficar se lamentando. Ai, meu Deus, eu fiz isso, que coisa terrível. Aí eu fico deprimido, eu fico mal, fico sem ânimo para nada. Como é que eu fui errado desta forma? Emmanuel fala para nós, nada de culpa, segue em frente. Fez errado? Fez. Observa, se arrepende, procura se ajustar, se prejudicou alguém e procura compensar aquele que você prejudicou. Né? Isso é o que a gente tem que fazer. Agora, ficar remoendo com um chicote, como nas épocas medievais, batendo e macerando o próprio corpo, em hipótese alguma. Não posso perder o tempo em lamentações. Ah, mas eu não devo lamentar coisas erradas que eu fiz? Sim, mas não ficar perdido nas lamentações. Eu preciso avançar. Outra coisa que nós não podemos fazer é repetir os erros do passado, não podemos ficar na inércia. A gente vem para uma experiência nova, é para renovar, para começar de novo, para não cometer os mesmos enganos. Fui dono de uma empresa, tratei mal meus funcionários, só a minha vontade é que valia, nem escutava o que outros falavam, não, eu sou o que mando e pronto. Aí nasci num lar espírita. E aí fui para a mocidade espírita, me encaixei nos trabalhos do centro, já adulto, fui trabalhar no centro a ponto de que nessas colaborações acabei chegando à condição de presidente do centro espírita. E na condição de presidente do centro espírita, nas reuniões de diretoria, eu só que mando, o que o outro fala não interessa, eu quero saber o seguinte, a minha vontade acabou, porque eu sou o presidente dessa instituição. Eu estou num outro ambiente com a possibilidade de aprender coisa nova, estou repetindo exatamente os mesmos erros. Não é para isso. Nós estamos desperdiçando a encarnação se fazemos dessa forma. Precisamos aproveitar as oportunidades para mudar. Ah, mas eu passei por algumas situações bem difíceis, eu queria tanto isso e aquilo e tal. Algumas coisas, inclusive, se repetiram, eu não consegui. Reflita. Se você não conseguiu, há de ter um motivo. Será que de outras vezes você não tinha conseguido e agiu muito mal por ter conseguido? Agora está te dando uma lição. Olha, aprende a renunciar, mas mantém o propósito e, sobretudo, mantenha a perseverança para que você possa avançar. Vamos falar um pouquinho sobre exemplo de adaptação. Nós estamos falando da questão de novas tecnologias, né? Veja, são exemplos da nossa vida cotidiana. Durante o período de erraticidade, o mundo mudou, evoluiu, transformou-se. Nós trazemos lembranças no inconsciente do que soubemos em encarnações passadas. Nós sabíamos alguma coisa. Existe uma adaptação a ser feita. Essa adaptação é gradual. Não nos esqueçamos de uma coisa. No mundo espiritual temos acesso a novas tecnologias. E aqui no entorno do nosso planeta, nas regiões equilibradas, nas colônias espirituais, a tecnologia é muito mais avançada do que a nossa aqui no planeta. Então, no plano espiritual passamos, se tivermos essa oportunidade, equilíbrio, não ficarmos só lá, no umbral, aguardando uma reencarnação compulsória, isso pode acontecer, vamos aproveitar para nós aprendermos coisas novas e nos adaptarmos com este acesso a novas tecnologias que um dia chegarão aqui. Nós já temos as coisas hoje aqui, olhamos para o mundo e falamos, nossa, nós estamos no estágio tecnológico avançadíssimo. Isso é um pálido reflexo daquilo que tem no plano espiritual aqui no nosso entorno. No plano espiritual estão pelo menos um século na nossa frente em termos tecnológicos. E um século em termos de desenvolvimento tecnológico é muita coisa. Um exemplo de adaptação a novas tecnologias. Kardec, na Revista Espírita, coloca uma mensagem em outubro de 1864, do espírito de Mesmer. Mesmer foi o grande magnetizador importante, né? Alguém a quem Kardec teve um contato, interessante que o Kardec, inclusive, antes de ser espírita, antes de ter conhecido esse fenômeno, Kardec estudava o magnetismo. Então, o espírito de Mesmer, já desencarnado,
nesse ano de 1864, dá uma mensagem, acho que foi em Paris. Ele diz o seguinte: o mundo dos invisíveis, ou seja, o mundo espiritual, é como o vosso. Tanto é que um monte de espírito desencarna e nem percebe que desencarnou. Se fosse extremamente diferente, todo mundo identificaria que está desencarnado. Ou como alguns falam às vezes conversando com a gente no trabalho de vida. Eu sei que eu estou morto. Falo com ele: meu irmão, graças a Deus, é a prova de que você está vivo, de que a morte não existe, né? Em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico, etéreo, da natureza do perispírito. É matéria também, gente, porque tudo vem do princípio universal, desse grande reservatório universal que Deus estabeleceu para montar todas as coisas, né? É matéria, só que é uma matéria no estado de agregação diferente, que os nossos instrumentos humanos ainda não conseguem captar, que é o verdadeiro corpo do espírito, o perispírito. Nossa Senhora, eu vou desencarnar, vou perder o corpo. Não, você vai continuar com o seu corpo espiritual, você vai perder o corpo de carne. O corpo espiritual, o seu invólucro está preservado. Aurido nesses meios moleculares, como o vosso, se forma de tangíveis, materiais. É matéria. Só que a matéria no outro estado de agregação, outra densidade, muito menos denso, quintessenciado. Olha o que diz Mesmer: o mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso. Então, o pessoal se organiza, o pessoal lá em nosso lado deve ser organizado de uma maneira parecida com aquela que a gente se organiza aqui. Nós estamos mudando a referência, não é isso. Olha o que Mesmer explica. O mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso, é o vosso, que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do reino de além-túmulo. Aquilo que nós temos aqui é um rascunho mal copiado daquilo que existe no plano espiritual. Exemplo, peguem os livros do André Luiz, da série Nosso Lar, livros dos anos 40, 50, por aí. Nós vamos ver a situação onde o André Luiz fala que uma determinada entidade que está numa outra colônia distante, a imagem dela é projetada e todo mundo assiste. Imagem, ouve som, etc. Isso é teleconferência. Isso há 100 anos atrás já tinha no plano espiritual. E nós começamos a fazer isso, sei lá, 20 anos no nosso planeta. Fazem muito mais, tem muito mais recurso no plano espiritual. No Livro dos Espíritos, nós encontramos algumas informações muito importantes a respeito dessa volta ao corpo físico. Vamos ver algumas. Questão 341. Na incerteza em que se vê, ou seja, o espírito, quando vai reencarnar, quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, a gente vem para o mundo de provas e expiações. Então nós achamos que vamos pegar aqui o quê? Só mamão com açúcar ou com adoçante, isso para os diabéticos? Não. Tá certo? Nós vamos passar por provas e expiações. Portanto, quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Quando estivermos próximos da encarnação, quando o protetor espiritual estiver conversando com a gente, olha, você vai nascer num lugar, olha, vamos visitar a família que vai te receber e tal. Quando tudo isso estiver acontecendo, nós passamos por ansiedade. Veja, a gente vai mudar de casa, a gente fica ansioso, a gente muda de escola, fica ansioso, muda de cidade, a gente fica ansioso, a gente não ficaria numa nova encarnação? É natural que fique, veja o que os espíritos falam, de ansiedade bem grande. O negrito aqui, o azul, por minha conta, não foi o espírito verdade que fez, não. Tá? Então, de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, conforme a suporte.
Vou passar por uma dificuldade. Por exemplo, você vai fazer um concurso, você está pleiteando, sei lá, um progresso no seu trabalho, ou você está querendo uma nova ocupação. Você faz um concurso. Você não tem ansiedade? Claro que tem. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter uma pontuação boa? Será que eu vou passar nessa prova? Né? Isso é natural, nós ficamos ansiosos, porque queremos acertar mesmo sabendo que às vezes erramos. Questão 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria. Encarnei, passei pelo processo de miniaturização do perispírito, uni-me àquela célula, né, que começa então a se reproduzir 9 vezes, é que eu fico meio adormecido e tal, até que eu volto ao mundo e começa tudo de novo. Quando isto acontece, eu me identifico com a matéria. A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Corpo é veste, tá certo? É roupa. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Mas conserva tudo com toda a liberdade? Não, nós sabemos, passamos pelo corpo, chegamos ao corpo, o nosso sistema nervoso, o cérebro, etc., vão abafar algumas coisas. Aliás, ainda bem. Não tem coisas que a gente faz que, puxa vida, eu queria tanto esquecer essa bobagem que eu fiz, né? A reencarnação permite isso, a gente esquece, para começar de novo. Ou então, vamos lembrar, tem uma metáfora que eu acho muito interessante. Imagina que você pegou uma folha branquinha, bonitinha, papel sulfite, e você começa a escrever. Aí você começa a escrever e fala, errei. Aí você vai apagar. Aí você apaga com muita força, aí você rasga o papel. Você fala, nossa senhora, ai, que bom se eu pudesse ter uma folha branquinha para começar tudo de novo. Aí você pega uma folha nova. É isso que acontece com a gente, um corpo novo, projetado segundo as nossas necessidades. Necessidades essas que já vêm no nosso molde perispiritual e plasma no feto aquilo que nós precisamos, enquanto espíritos, pelas experiências que temos que passar. Subpergunta da 370. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? Todas as diferenças que nós encontramos é porque todos os espíritos são diferentes e singulares? Os espíritos muito ponderados respondem. O termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. Então, não é tudo diferente em função apenas das diferenças espirituais. Os corpos que nós utilizamos trazem alguma distinção, mas isso é com qualquer veículo que a gente utiliza. Você pega um fusquinha velho com motor ruim, raspando, ele tenta acelerar, ele não vai. Aí você pega uma Ferrari novíssima e folha. Existe uma diferença dos veículos. Então a maneira como é o seu desempenho depende do veículo que você está utilizando. Então é natural que o veículo corpo também possa e deva até produzir algumas diferenças, né? Que os espíritos vão falar. O termo não exprime com exatidão tudo o que acontece. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, sem dúvida, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leva em conta a influência da matéria que mais ou menos lhe cerceia o exercício das suas faculdades. Eu posso ser um espírito extremamente intelectualizado, fui um grande cientista numa determinada encarnação, abusei disso, fiz um monte de coisa que não devia, vou nascer num corpo com idiotia, por exemplo. Então, a diferença que eu sinto ali é por causa da diversidade do espírito? Não, em função da minha necessidade. Apesar de eu saber muito, ter uma memória integral fantástica, eu ali estou tolhido como necessidade reencarnatória. Por um determinado número de anos, eu vou sentir essas limitações
para valorizar e repensar aquilo que eu fiz no passado. Uma palavra de esperança. Será que é tão difícil assim se adaptar como pode parecer? Será que é tão complicado assim mesmo? Vamos pensar em adaptações que nós já fizemos na presente encarnação. Nesta. Eu fiquei refletindo sobre algumas. Por exemplo, houve um tempo que eu era um menino que nem telefone fixo tinha na minha casa. Quando minha mãe precisava dar um telefonema, meu pai, a gente ia num bar em frente, pagava lá o dono do bar, o João, para poder usar o telefone dele. Então, de uma época onde nem telefone fixo eu tinha, hoje eu tenho um smartphone, que me facilita em muito a comunicação. Foi difícil adaptar? Não, foi delicioso. Tá certo? Foi uma maravilha essa adaptação que transformou, no aspecto comunicação, a minha vida em algo muito mais simples. Antigamente, para você fazer uma ligação interurbana, eu cheguei aí em lugares onde tinha o telefone, que a telefonista ficava rodando manivela. Hoje você pega o telefone, puxa, faz a ligação interurbana, faz uma ligação internacional, fala com alguém do outro lado do mundo. Tá certo? Você se comunica pela internet. Ai, meu Deus, minha filha viajou, está lá na Europa. Ah, é? Pelo WhatsApp, você tem acesso à internet, ela também tem. Pumba, comunica, fala, com ligação de vídeo. Custou essa adaptação? Custou muita alegria. Né? Muita alegria, muita satisfação em que isso tenha chegado. Antigamente, a gente ia viajar, tinha que pegar um mapa para ver onde que ficava o lugar, como é que fazia, que estrada pegava, os mapas eram desatualizados. Eu me lembro do mapa que a gente sempre comprava de uma determinada empresa, todo ano você tinha que comprar um conjunto novo de mapas. Ou então, eu às vezes na USP tinha reuniões em São Paulo, ia para uma reunião em São Paulo, o motorista do carro da USP levava um guia de São Paulo desse tamanho, parecia o que seria hoje um catálogo telefônico, dessa grossura assim. Passando página por página para ver onde era a rua. Aí, se a página seguinte fosse a continuação, tudo bem, mas às vezes não era a página de baixo, então você tinha que pular um monte, um sufoco. Ainda era bom que tinha o guia, tá certo? Hoje, o que a gente faz? A gente usa a tecnologia do GPS, que nem nasceu para isso, nasceu com objetivos armamentistas, de guerra, etc., mas está sendo amplamente utilizada para melhorar a nossa mobilidade. Então você põe lá no Google Maps, no Waze, ou o que vale a qualquer software, tem um monte de software aí que te permite fazer isso, e você vai. Se você errar, porque ali teve um acidente, não dá para passar por essa rua. Antigamente no guia você ficava apavorado, rodando página. Atualmente não, ele já fala, corrigindo a sua rota. Tá certo? Corrige, te leva, bonitinho. Então veja, foi difícil adaptar isso? Não. Certamente não foi, tá certo? Tem sido muito fácil adaptar-se. Então, podemos estender isso, claro, mais uma vez estou dando apenas exemplos de tecnologia, mas podemos adaptar esta coisa para as demais da nossa vida. Nós vamos nos adaptando naturalmente à realidade nova. Como diz um amigo meu, não dói nada, dói nada. É só adaptar e ter aquele conjunto de coisas que nós falamos lá, 7 coisas, né? Onde a última era a perseverança. Então, o que a gente conclui? Na verdade, é muito mais fácil do que como nós poderíamos supor. A gente esquece aquilo que deveria esquecer e aquilo que é importante está guardado lá dentro da gente. Algumas coisas que a gente vai fazer, a gente fala, lá por dentro algo diz, olha, isso não. Então a gente tem aquela noção intuitiva do que a gente deve e também do que a gente não deve fazer para não incorrer nos mesmos erros do passado. 2 dicas importantíssimas para essa adaptação. Vamos lá nas bem-aventuranças. Vamos voltar ao Sermão da Montanha de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não são os senhores da guerra que herdarão a terra, são os mansos, são os pacíficos.
Bem-aventurados os pacificadores, que é muito mais do que ser manso. Pacificador é o produtor da paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, essas duas dicas é que identificam o que é que nós precisamos, quando nós estamos na perspectiva de voltar para o mundo físico, né? Mansos e pacificadores saberão conciliar o desenvolvimento tecnológico com o desenvolvimento moral e social. Mas como assim? Se eu me desenvolver intelectualmente, isso pode favorecer o meu crescimento moral? Sem dúvida. E encerramos com a lição, com a pergunta do Livro dos Espíritos, onde o Espírito de Verdade nos ensina isso. Questão 780, subpergunta A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Será que isso acontece? Tem tanta gente que sabe um monte de coisa, mas faz um monte de bobagem. Como que o desenvolvimento intelectual gera o moral? Porque o Livro dos Espíritos fala isso. Ele explica. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Hoje eu sei mais do que eu sabia na última encarnação. Então hoje eu serei mais cobrado, porque hoje eu aprendi mais sobre o livre-arbítrio e como é que eu devo utilizá-lo. Como dizia Paulo, o apóstolo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então, algumas coisas, tudo eu posso, mas algumas coisas eu não devo. E como fazer isso? Balizando através do livre-arbítrio, que vai sendo cada vez mais desenvolvido, sobretudo por influência do progresso intelectual, que faz com que a gente possa compreender melhor cada uma das coisas que nos cercam. Então, sejamos mansos, sejamos pacificadores. É disso que nós precisamos para nos adaptarmos à nova vida. Muito obrigado e uma ótima tarde a todos. Márcio, muito obrigado pelo assunto tão importante que nos trouxe. Vamos aproveitar esse ambiente de paz, de harmonia. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. Vamos unir os espirituais dessa casa. E agradecemos a família por estarmos aqui hoje, nos organizando. Pedimos que os todos com muita paz. Hoje nós vamos iniciar com a música apresentada pela Suzy, chamada Na Paz do Reencontro. Depois teremos a poesia pela nossa irmã Regina e a prece pela nossa irmã Fátima. E
depois a palestra para o nosso irmão Márcio, que depois estarei falando sobre ele. Aproveitando o tema da nossa palestra de hoje, sobre reencarnação, eu vou ler um breve poema de Cornélio Pires. O espetáculo é de todos, a prova é parte comum, mas proveito e aprendizado são coisas de cada um. Nossos erros de outras eras, ódio, inveja, tentação, retornam pela família na lei da reencarnação. Amado Mestre Jesus, amigos benditos da espiritualidade que de há muito se fazem presença nessa casa de amor, trabalho e caridade, nos abençoe. Que possamos, irmãos amigos, estar unidos com o pensamento voltado para a paz, para o amor, e que possamos todos hoje sair daqui melhor do que quando entramos. Mestre amigo, que o amparo se faça a cada um, tanto encarnado como desencarnado. E nesse momento, nós te pedimos, Senhor, o amparo e a intuição para o nosso irmão Márcio, que com certeza preparou essa aula com muito amor e carinho. Que possamos todos, vibrando em uníssono, o amor e a paz, ter uma linda tarde de sábado. E que o aprendizado seja a nossa meta para que possamos, ao longo do tempo, de acordo com a possibilidade de cada um, buscar novos caminhos de redenção. Sê conosco, Senhor,
em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Márcio Roberto Silva Correia é engenheiro civil, professor aposentado da Faculdade de Engenharia da USP de São Carlos, onde também reside. É um trabalhador atuante no Núcleo Kardecista Amor e Fraternidade de São Carlos. É um colaborador nosso que sempre aceita os nossos convites para a palestra. Vamos envolvê-lo em nossas vibrações positivas para que ele possa nos transmitir a lição que carinhosamente nos preparou hoje. Jesus te abençoe, Márcio. Boa palestra. Muito boa tarde a todos. É uma alegria que se renova todas as vezes que a gente vem aqui ao Consolador, por vermos e sentirmos, né, a hospitalidade fraterna, tanto de encarnados como de desencarnados. A última vez que aqui estivemos, falamos sobre a reencarnação. Hoje vamos retomar o tema, mas sobre um outro aspecto. Nós sabemos que a reencarnação é uma necessidade, precisamos passar por múltiplas vidas para que assim tenhamos o tempo e as oportunidades necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Entre uma passagem e outra, nós ficamos um certo tempo no plano espiritual, num estado que o Espiritismo chama de erraticidade. Esse tempo pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor. Não existe uma regra fixa do seguinte tipo: depois de tantos anos que você desencarnou, você já vai reencarnar. Não, nós sabemos que não é assim. Tudo depende das programações, das oportunidades, das demais pessoas com quem nós precisamos conviver e que também estão tendo as suas reencarnações programadas, etc, etc. Mas seja um tempo mais longo ou mais curto que fiquemos no plano espiritual, há algo que a gente deve observar, que é o seguinte: esse tempo que estivermos lá, o mundo muda. Estou falando do mundo aqui nosso encarnado. As coisas se transformam, as organizações se alteram, a tecnologia avança. E esses avanços nós temos notado que eles são cada vez mais rápidos. O crescimento científico é uma coisa exponencial. Então deixamos o corpo numa determinada época. Vamos supor que voltemos daí a 20 anos para um novo corpo. Temos ainda um tempinho até crescermos um pouco, começarmos o nosso processo de educação, e as coisas no nosso entorno estarão bastante modificadas. Então, a reflexão que nós gostaríamos de fazer hoje é esta aqui. Reencarnamos, é o mesmo ser, mas o mundo se renovou. Como é que a gente se encontra nesse novo ambiente? Será que é difícil adaptarmos? O que é que nós devemos fazer? Quais são as perspectivas nessa nova encarnação? Então é esse conjunto de reflexões que nós vamos fazer com base na doutrina espírita, sendo que nós consultamos algumas obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo e a Revista Espírita. E fomos, claro, ao Novo Testamento, nas palavras imorredoras e absolutamente imprescindíveis de Jesus para todos nós. Então vamos começar a nossa reflexão exatamente buscando as palavras de Jesus que estão lá registradas no Novo Testamento. Vamos pegar a primeira delas, são citações que aparecem tanto em Mateus como em Marcos.
Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, que é uma cidade do norte do reino de Israel, interrogou assim os seus discípulos. Então, é uma conversa de Jesus com os seus colaboradores diretos, com os seus discípulos. E Jesus vai fazer uma pergunta muito importante para eles. Veja, que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Ou seja, o que tem dito a respeito de mim mesmo? Está perguntando Jesus, né? Quem dizem que eu sou? Ou seja, Jesus está tentando capturar qual é a percepção do povo em relação à sua própria figura. Eles, os discípulos, né, lhe responderam: dizem uns João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Sobrou uma palavra aqui, desconsiderem. Então veja, existia entre os judeus uma crença de que voltamos ao corpo, né? Então, era de muito tempo já falado que Elias, o grande profeta Elias, que viveu 900 anos antes de Jesus, voltaria em algum instante para o ambiente da terra. E aqui existe uma certa confusão entre o povo, achando que Jesus poderia ser a reencarnação de João Batista, embora isso fosse impossível, porque João Batista e Jesus eram primos e conviveram. A diferença de idade entre eles nem é tão grande assim. Eles estiveram ao mesmo tempo aqui no palco do mundo. Então, João Batista ele não poderia ser, mas ele teria sido o Elias, ou ele teria sido a reencarnação de Jeremias, que foi um outro grande profeta do povo hebreu. Então, veja, aqui nós notamos que era uma crença comum entre aquele povo, a possibilidade de retorno. A possibilidade de retorno numa outra personalidade do mesmo espírito significa exatamente reencarnação. Mais um trecho que encontramos também em Marcos e em Lucas. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, o grande poderoso da época, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso. Jesus já estava nessa época muito popular, muito famoso e tinha muitos seguidores. As suas curas, os seus sermões eram amplamente divulgados. E Herodes estava perplexo diante de quem é que seria esse Galileu? Quem é que seria esse profeta a que chamam Jesus? Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos. Ressuscitar dentre os mortos é reencarnar. Outros que aparecera Elias, e outros que uns dos antigos profetas ressuscitara. Veja, é o mesmo pensamento, a volta de algum dos profetas na figura de Jesus. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é esse então de que ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por ver. Ou seja, ele queria muito ter um encontro com Jesus. Aqui mesmo está dito, veja, esta passagem já era depois que João Batista havia desencarnado. Foi o próprio Herodes que mandou cortar a cabeça de João Batista, né? Mas, de qualquer forma, veja, existe uma percepção do povo, percepção essa que foi absorvida também por aquele que era o grande poderoso, o tetrarca Herodes, né? Mas vamos agora a pontos mais interessantes, porque isso aqui é percepção do povo, isso aqui é percepção do poderoso da época, né? Mateus e Marcos registram um fenômeno maravilhoso, que é o fenômeno da transfiguração.
Nós conhecemos essa passagem. Jesus pega 3 discípulos, sobe a um determinado monte, e lá ele se transfigura em luz pura. E ao seu lado aparecem os espíritos de Moisés e Elias, o grande profeta. Né? Logo depois que acontece essa transfiguração, esse fenômeno maravilhoso, os discípulos então interrogaram Jesus desta forma. Eles observaram aquele fenômeno e estão conversando a esse respeito. Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Então, era senso comum de que Elias voltaria, ou seja, que Elias reencarnaria. Então, eles perguntaram isso para Jesus. E Jesus lhes respondeu: é verdade, Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Há de vir significa algo no futuro, certo? Mas eu vos declaro que Elias já veio, algo que já havia acontecido. Então Jesus está falando de uma volta de Elias, que já teria acontecido, uma encarnação, e uma segunda perspectiva dele voltar para fazer um grande trabalho junto ao planeta Terra. Não é à toa que é o próprio espírito de Elias que aparece ao lado de Jesus transfigurado. Eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. Ou seja, esse espírito veio, reencarnou, mas foi muito maltratado pelo povo. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então ele está dizendo que Elias reencarnado foi assassinado. E que ele, Jesus, também o seria. Então ele está inclusive fazendo uma profecia a respeito da sua morte física, do seu desencarne. Mas veja o que acontece na percepção dos discípulos quando Jesus conversa a esse respeito com eles. Então os seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então os discípulos, nessa resposta de Jesus, falaram: puxa, Jesus está falando que João Batista é o Elias que havia de voltar e voltou. Mas essa ainda é uma percepção dos discípulos. Jesus só havia dito que Elias realmente já tinha voltado, e que foi maltratado. Mas Jesus aqui não declara o nome de João Batista. Mais um trechinho do Evangelho para esclarecer. Está lá em Mateus. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente. Como assim o tempo de João Batista? O tempo de João Batista é aquele onde Jesus estava. Então, está se falando de um tempo de um João Batista numa encarnação anterior. Senão não faz sentido a maneira como o verbo está ali colocado. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E são os violentos que o arrebatam. Infelizmente, ainda é assim até a atualidade. Pois que assim o profetizaram todos os profetas, até João, e também a lei. Agora vamos ver a declaração solene de Jesus. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo, ou seja, João Batista, é o Elias que há de vir. Ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Ou seja, quem procurar ouvir com atenção, vai entender claramente o ensinamento que está vindo a partir das palavras de Jesus. Aqui é inequívoco, porque não é compreensão dos discípulos, não é percepção da população, não é o sentimento de o poderoso da época. É o próprio Cristo que está dizendo que João Batista era o Elias que haveria de voltar.
ou João Batista é Elias reencarnado. Com base nisso, nessas afirmações que constituem para nós, que sabemos que Jesus é o governador do planeta, aquele que cuida desse planeta há 4,5 bilhões de anos, e que cuida de todos que constituímos a família humana no entorno do planeta, que estamos quase em 30 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados, para nós, a sua palavra, já que ele está integrado com o Pai, é a verdade. Aliás, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, a verdade que nós constatamos nos ensinos de Jesus é de que a reencarnação é um fato. Tendo isso como premissa, vamos avançar um pouquinho em algumas questões com suporte na literatura espírita. Então, a questão que estamos colocando é essa. Reencarnamos num mundo renovado. E agora? O que nós fazemos? Acabamos de reencarnar, crescemos um pouquinho, vamos começar a aprender as coisas, mas está tudo diferente em relação à última encarnação que a gente teve. O mundo está, nós sabemos, em constante transformação. E essas transformações são cada vez mais rápidas. Ao reencarnarmos, encontramos uma realidade alterada. Isto vale para cada um de nós, que voltamos ao corpo físico. Independente de onde voltarmos. Se na mesma cidade que morávamos, se na mesma família, não importa. As coisas estarão diferentes. Então, tem algumas questões importantes para a gente refletir a respeito delas. Será que é difícil se adaptar a esse mundo novo? Será que a nossa memória integral está preservada? Ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos em múltiplas encarnações, inclusive aquilo que nós registramos antes de sermos espíritos humanos, antes de sermos princípios inteligentes que passamos pelo reino animal e até coisas anteriores. Será que isso está perdido? Ou essa memória está de alguma forma preservada? Outro ponto importante, nós podemos acessar essa memória? Será que tem jeito da gente buscar estas informações? Quarta pergunta, o estágio que fazemos na erraticidade serve como preparação? Então, enquanto estamos aguardando uma nova encarnação, nós já começamos a ser preparados e já começamos a acompanhar as transformações que estão acontecendo aqui no mundo encarnado. E ainda, como nos ajustar, por exemplo, a um novo ambiente familiar? Mesmo que estejamos na mesma família, alguns espíritos vão repetir-se, encarnados numa outra personalidade. Outros serão novos para nós, ou então podemos nascer numa outra família, podemos nascer até num outro país. Tá certo? Então, como é que a gente faz? Como que a gente se ajusta a essa nova realidade? É sobre estas questões que nós gostaríamos de produzir algumas reflexões para que, ao final, a gente possa ou se tranquilizar ou ficar muito perturbado com tudo isso. Tá certo? Vamos ver a que esse conjunto de reflexões nos leva. A adaptação depende de alguns fatores que nós vamos aqui elencar. O primeiro fator é aceitação. Encarnamos num corpo novo, numa realidade nova. Precisamos aceitar essa nova realidade. Tem alguns espíritos que temem e refugam. Tem alguns espíritos que não querem. Nós temos tido a oportunidade de conversar nos trabalhos mediúnicos com muitas entidades que estão no plano espiritual, estão na erraticidade. E alguns dizem que tem uma encarnação chegando, mas eles não querem de jeito nenhum. Eles estão preocupados, eles temem as experiências que eles vão ter que passar, porque de alguma forma alguém já chegou para eles e disse, olha, tais e tais coisas, vamos ver aqui o registro de informações das suas vidas. Tem algumas coisas, algumas experiências pelas quais você precisa passar, para você se ajustar. E alguns espíritos temem.
Então, esta adaptação, nós precisamos aceitar e reconhecer a nova realidade na qual nós estaremos imersos, né? Podemos encontrar eventuais limitações. Isso pode acontecer. Dentro do quadro das nossas necessidades, pode ser que o nosso corpo não ofereça condições absolutamente restritas para que a gente se mostre integralmente enquanto espírito, que a gente tenha limitações intelectuais, que tenha deficiências físicas, deficiências cognitivas, a gente não sabe. Essas coisas podem acontecer, restrições do corpo ou restrições do ambiente onde nós estamos inseridos. Vamos supor que nós tenhamos passado por uma situação onde nós nascemos numa família com muito recurso financeiro, uma família rica.